Agora, a vereadora Yara Bernardi, ontem, Ercolim, o Supremo Tribunal Federal já alcançou maioria. Ainda não terminou o julgamento daquela questão da homofobia em todo o Brasil, da criminalização da homofobia, mas o Supremo já atingiu a maioria. Exatamente. E então a homofobia vai ser criminalizada. E é muito engraçado porque, assim como citado, e nós destacamos muito aqui pelo decano do Supremo, ministro Celso de Mello, durante o voto dele, né? Ontem também os ministros destacaram muito, e a autora da lei, né, o do projeto de lei, que na verdade os ministros do Supremo discutem, é a vereadora, na época deputada federal, Yara Bernardi, né? Então eu gostaria de ouvi-la, vereadora, deputada Yara, sobre essa situação, esse momento que demorou tanto, né? É esse chegar. Mesmo? É esse aquele mesmo projeto seu? Aquele, porque na verdade o que acontece? Aquele projeto de 2003 ele não teve uma tramitação, a tramitação foi muito demorada. Então na verdade o Supremo agora está julgando essa demora. Por provocação que foi feita ao Supremo para ele julgar, né? O Supremo está julgando uma omissão do Congresso Nacional. Duas entidades entraram no Supremo pedindo: olha, nós temos um direito garantido na Constituição e o Congresso nos nega. Eu aprovei na Câmara dos Deputados em 2006 o projeto que criminaliza a homofobia, que ficou lá sendo discutido 3 anos, com todos os setores interessados possíveis, e ninguém pode alegar ignorância. Foi aprovado com a assinatura de todos os líderes por unanimidade, colocando na legislação que caracteriza aí as discriminações e o racismo, também o crime da homofobia, quem discrimina os homossexuais. Foi aprovado na Câmara, foi pro Senado e paralisado de todas as formas possíveis que os senadores acharam para que ele não fosse aprovado. Então a lei está lá, por aprovação da Câmara, com votos unânimes. Depois o Congresso se tornou cada vez mais conservador e a lei não tramita, não anda. Em todas as tentativas que as entidades fizeram para que fosse. Aí o Supremo se manifestou. E a minha lei é a base de toda essa discussão. É o PL 122, que foi falado no Brasil inteiro, que ia destruir as famílias, que tudo mais. Não, é uma lei simplesmente que torna crime discriminar os homossexuais. E a senhora acredita que... Às vezes leva muito tempo para a gente ter o reconhecimento de um trabalho que... 13 anos? Foi em 2006. É um tempo absurdo. A senhora esta lei hoje, que é a lei do minuto seguinte, também é minha, que diz as regras... Foi uma campanha nacional, inclusive. Diz as regras do atendimento às vítimas de violência sexual. Ela foi aprovada em 2013, mas ela estava lá apresentada desde 2003. Foi aprovada, houve pressão para que a presidenta Dilma não sancionasse, foi sancionada, e hoje se tornou, pelo nível assustador de estupros, um número assustador de estupros no Brasil e abusos sexuais, uma campanha nacional de várias entidades do Ministério Público Federal com relação a isso, alertando as vítimas de violência que elas têm uma lei do seu lado, que é a lei do minuto seguinte, foi batizada assim, que é de minha autoria também. Ercolim, isso que é importante a gente falar, esse trabalho que fica, né, por gerações, né, e a gente sempre comentava aqui da importância do legislativo. Às vezes tem um reconhecimento, né? Outras vezes tem ataques assim. No caso da lei da homofobia, os setores conservadores das igrejas fizeram um inferno na minha vida como deputada por causa dessa lei. Eu lembro, inclusive, eu recebi um vídeo e eu perdi esse vídeo, fiquei até de entregar à vereadora. Eu recebi um link de um vídeo da então deputada Yara Bernardi discutindo com Jair Bolsonaro numa entrevista assim ali no parlamento. Eu recebi esse link no YouTube e eu perdi o acesso a esse link. Tentei ela discutiu com o atual presidente da República, hoje discute comigo lá, cara. Discute com a gente ali, tá vendo? Será que é mais um? Pensa o exercício que é pra gente. Então. Ele já falava imbecilidades daquela época, já continua falando, então tudo bem. Agora, vereadora, nesse caso... Chamaram ela esse dia de Yara do Rosário. Agora, nesse caso, voltando aqui para nossa CPI do falso voluntariado, essa semana a senhora teve acesso a novos documentos, nessa semana que o prefeito passou a condição de investigado pela Polícia Civil, né? Um documento que a delegacia seccional divulgou, nós demos essa notícia aqui, e a senhora também ontem na tribuna já disse que há
elementos que comprovem, na visão da CPI, a culpa do prefeito, e que por isso a CPI já pode ser encerrada nos próximos dias e produzir um relatório final. É isso mesmo, vereador? Gostaria que a senhora nos falasse como anda a CPI, né? Até naquele intuito que eu falava com o vereador Hudson Pessini, também para tirar da cabeça das pessoas essa história de que tudo acaba em pizza, né? Que é o que a gente tem ouvido muito dos nossos ouvintes. Esfriou tudo, vai acabar em pizza. Pelo visto, não vai acabar em pizza, né, vereador? Posso contar uma historinha antes disso? Pode. Claro. Foi presidenta da CPI da merenda. Na CPI da merenda, a nossa parceria de troca de informações e documentos foi com a Polícia Federal. E a Polícia Federal tinha escutas desses mafiosos que financiaram campanhas aqui em Sorocaba e disseram que estariam aqui. Eles financiam e depois eles cobram em contratos e licitações. Então, para mim, isso era muito claro. Sempre fiquei com essas gravações, eles dizendo assim, nós já estamos na merenda, nós vamos entrar na saúde, nós vamos entrar no livro didático, nós vamos entrar em outras áreas da cidade. Eládio, né, que era o denunciante naquele relatório da Operação Prato Feito. Pessoas de fora, né, de Sorocaba, da máfia da merenda, já diziam, nós financiamos, nós já estamos, eles diziam, escrito assim, nós já estamos na farmácia da Santa Casa, quando estavam os quadrilheiros lá dentro, e nós vamos entrar na saúde, nós vamos entrar Então, para mim era claro, financiou campanha, depois quer vir aqui. Nós vamos ganhar a eleição, né, lá em Sorocaba, né, citavam, inclusive, estaremos lá, lá, com o governo, estaremos lá. Exato. Financiei campanha, depois eu quero projetos. Então, para mim, isso sempre estava muito claro. Agora, aqui nessa discussão, começamos com a denúncia do Sindicato dos Servidores, do professor Salatiel, que tinha a falsa voluntária, que já foi um dos motivos da cassação do prefeito em 2017. Eu fui relator da CPI do diploma falso, a qual ouvimos todas as pessoas e todo mundo negava tudo. E agora o prefeito foi condenado no Tribunal de Justiça a pagar uma indenização. Então, você vê que tudo aquilo que a gente apurou... O dinheiro que foi pago a ela, porque ela tinha um cargo que exigia nível universitário, não tinha, vai devolver ou vai preso. Então, você vê que os problemas, eles não são momentâneos, não são uma fase. Estão passando uma fase ruim, como algumas pessoas ligadas ao governo tentam falar. Temos que buscar a paz. Quem não deu a paz, quem não se provocou, quem provocou uma situação de beligerância, de embate, não foi a Câmara Municipal. Então não é nós que estamos aí proporcionando um momento triste para a cidade de Sorocaba, infelizmente. Você disse que as pessoas comentam que acaba em pizza. A CPI da merenda não vai acabar em pizza, não. A Polícia Federal continua as investigações, a Justiça barrou, deixou que as empresas que estavam vetadas para entrar em licitações continuassem, inclusive em Sorocaba. Mas isso cai, as investigações continuam, uma hora os responsáveis virão. Então, vereadora, aqui nós pedimos o afastamento do senhor Alexandre Hugo, ele voltou a trabalhar na prefeitura. Então, é isso que fica, assim, as pessoas elas vão ficando desgostosas, né, e vão tendo essa impressão, porque, por exemplo, a empresa que foi apontada como uma das integrantes desse esquema da merenda, conseguiu uma liminar na Justiça Federal, porque ela foi impedida pela Justiça Federal de negociar com o poder público. E, inclusive, a prefeitura fez uma licitação emergencial para contratar a alimentação dos funcionários, alegando que não poderia contratar Pet Food, porque a Justiça Federal tinha vetado, e a Pet Food consegue uma liminar e a prefeitura recontrata. Neste contrato que foi apontado como fraudulento, ela renova o contrato. Para mim ficou claro. Então, o prefeito Crespo criou uma secretaria do abastecimento, ficou um ano inteiro de 2018 preparando a licitação, deixou para fazer a licitação em dezembro. Foi proposital que não houvesse licitação e contrata emergencialmente. Daí eu dou mais um ano para essa empresa que fraudou a prefeitura. Então é isso que o Hudson está falando. Como é que eu posso romper aí os esquemas que se criam dentro da própria prefeitura municipal? Mas não vai acabar em pizza, não, é só aguardar. Aliás, a justiça é demorada e ela barra e depois continua. Teve uma CPI nossa, era a CPI menina dos olhos do meu mandato, era a CPI do transporte público. Nós fizemos uma auditoria nas contas da URBS, uma auditoria nas contas das empresas de ônibus, viajamos para fazer um comparativo com cidades do mesmo porte de Sorocaba que tinham tarifas mais baratas e não tinham subsídio nenhum para completar o valor da tarifa, para fechar a conta. E essa CPI, semana passada, foi arquivada. E as pessoas, eu acho barato, é o que as pessoas zombam, né? Falar, lá, a CPI foi arquivada, pizza. Que pizza, gente? Que pizza? Eu fiz uma CPI
viajei, corri, visto o tamanho que ficou, o volume dessa CPI, a hora que nós protocolamos no Ministério Público. O Ministério Público abriu o inquérito e arquivou, e fez uma recomendação essa que vai beneficiar o sorocabano, porque ela diz claramente que há sim uma defasagem no ano da frota em Sorocaba. Então, os ônibus de Sorocaba, a partir desse momento, vão começar a ser repostos, novos ônibus de Sorocaba, decorrente numa recomendação do Ministério Público que se baseou na nossa CPI. Obviamente que tudo que está na CPI não tocou-se o inquérito, ele fez recomendações, mas passou agora para o Conselho Superior do Ministério Público, que pode reabrir esse processo lá, mas as pessoas parecem que torcem ao contrário, né? É pizza, mas não foi pizza na parte desse vereador, não foi pizza por parte da Câmara Municipal, não é questão disso, mas um costume antigo em Sorocaba, que existiam muitas aberturas de CPIs que não davam em nada, era arquivadas antes de mandar para o Ministério Público. Então, e aí ficou com essa fama. A Polícia Federal começou a investigar Sorocaba por uma CPI que o vereador Crespo entrou. Foi inconclusiva, não chegou a nada, ele não se aprofundou, mas a Polícia Federal, teve uma CPI em Sorocaba com a empresa da merenda. E aí ela começou a investigar Sorocaba. Eu gostaria de... Daqui a pouco a gente vai voltar, eu queria entrar mais na CPI do falso voluntariado, mas eu queria perguntar... Mas tem histórico aqui. Eu queria perguntar para o vereador Hudson Pessini, até o senhor citou o vereador Crespo, então, a vereadora Yara também, e ele era contumaz em abrir muitas CPIs que acabavam ações populares pizza, contra todo mundo. Exatamente, ou CPIs que acabavam em pizza, porque na verdade a impressão que se tinha, e a gente da imprensa acompanhava isso, era que se abria uma CPI por abrir, fazia aquele barulho ali, depois não tinha um trabalho aprofundado. A gente percebe que essa legislatura, especialmente, ela tem trabalhado mais na questão, talvez menos na espetacularização e mais na questão documental. Agora a Câmara nos forneceu assessoria técnica, nos não fornecia. Não tinha. Eu não tenho os instrumentos que a polícia tem de investigação, então eu preciso de assessoria. Nós começamos, aliás, nessa legislatura, nós começamos a provocar a mesa diretora, e eu era membro da mesa diretora na gestão a qual o Rodrigo Manga era presidente, e sou membro da mesa diretora agora com o Fernando Dini. Então isso também possibilitou a gente ter essa formação de novos vereadores ali, que começamos a autorizar contratação de empresas de auditoria. Então é muito difícil. Que é a nossa obrigação investigar. Que é a nossa obrigação. Então não adianta eu querer fazer somente uma investigação superficial. Eu preciso entrar a fundo como foi da CIES Global. Também contratamos uma empresa de auditoria para auditar as contas, os contratos, as transações que foram feitas entre a prefeitura e essas empresas. Então o trabalho investigativo hoje dessas CPIs é uma coisa que mudou agora a característica da Câmara Municipal de Sorocaba. Eu espero que essas novas atitudes, essas novas práticas da Câmara Municipal, elas continuem acontecendo dessa legislatura para as futuras também. Vereadora. Apesar das ameaças. Isso aí vai ser normal. Enquanto só acontece isso se a gente lidasse com pessoas éticas, honestas, probas. Eu acho que isso jamais aconteceria. A gente só passa por isso porque a gente está lidando com pessoas que são a antítese disso. Vereadora, e agora no caso do falso voluntariado? A senhora já demonstrou, não vai acabar em pizza. Como está esse trabalho, essa apuração, e a que conclusão vocês já chegaram naquela comissão? A comissão processante que o Hudson está trabalhando e citando aqui, ela veio a partir da investigação que havia pessoas com falso voluntariado, com poder de mando, com poder de decisão dentro da Prefeitura Municipal. O foco era o retorno da senhora Tati Polis à Prefeitura Municipal. Aquela que já causou, foi a causa do afastamento do prefeito em 2017. E nós comprovamos tudo isso na CPI. Comprovamos que ela, de fato, tinha poder de mando, ela decidia, que ela trabalhava com uma empresa Príncipe, que fazia pesquisas, inclusive com a Digentil, que era empresa da área de comunicação, e com a empresa Strategia Príncipe, com 2 nomes, que já estava preparando a reeleição do prefeito Crespo.
Às quartas-feiras, Hudson, não sei se você sabe, às quartas-feiras à tarde era a senhora Tati Polis que reservava para que o prefeito fizesse visitas em Sorocaba a pessoas importantes. Então vamos visitar lá, eu acho que o bispo de Sorocaba é uma pessoa importante, então vamos visitar e conversar com ele. Então eu ia Crespo, a senhora Tati Polis, essas pessoas dessa empresa Estratégia, conversar e se colocar... Pagas com dinheiro público, essa empresa Estratégia. Sim. Né? Quarta-feira à tarde. Da publicidade. Quarta-feira à tarde, que é a hora de trabalho do prefeito, e ele já está preparando a campanha eleitoral dele. Então a senhora Tati Polis é que fazia essas agendas. Fazia as agendas de bairro, fazia reuniões no gabinete do prefeito, ameaçava, transferia, trazia funcionários para dentro da prefeitura municipal. E é essa denúncia que está na peça inicial da comissão processante, que ainda não encontramos nada de substancial que defenda essa acusação. A voluntária em questão, ela tinha poder de mando, ela coordenava coisas na prefeitura, ela de fato tinha todo esse poder, a qual os e-mails do próprio prefeito, os e-mails do Eloy de Oliveira, as testemunhas que foram na CPI estão dizendo, é essa a defesa que tem que ser feita, não é atacar, ameaçar, cercear vereador, é isso que a gente está esperando do Poder Executivo, que contraponha tudo isso que está dito. Tem um e-mail muito engraçado em que o prefeito... engraçado que o prefeito Crespo, em vez de conversar com o secretário em determinado assunto, ele escreve tudo. Então ele documenta tudo e é isso que nós estamos trabalhando com essa documentação do prefeito e a polícia também. E um deles, que eu não sei se foi anexado no processo da polícia, mas acho que sim, em que o prefeito desqualifica o secretário Eric, porque ele não estava fazendo as coisas segundo a senhora Tati Polis tinha determinado, que ele obedecesse. Que ele deixasse de ser desidioso, displicente com aquilo que vinha de orientação, porque a senhora Tati Polis trabalhava sob a orientação dele e o senhor Eric tinha que obedecer. Achei isso super engraçado, entendeu? E era assim com os outros secretários também. Se acertou que seria na Secretaria de Comunicação, porque ali vieram as empresas de Gentil. E aí entra outra investigação da sua Comissão de Economia e Finanças. A Secretaria de Comunicação não tinha dinheiro para fazer uma licitação daquele porte. Aí foi a primeira denúncia feita no Ministério Público das, entre aspas, pedaladas, que é aquela, essa aí foi na verdade uma situação de 2017, aonde você faz transferências entre secretarias acima do permitido pela lei, e toda vez que isso acontece tem que passar pela Câmara, não foi passada. Aí entra a segunda denúncia, a primeira fui eu que fiz, e a segunda eu fiz como presidente da Comissão de Economia, obviamente convalidadas pelos outros dois membros, o vereador Péricles Eres e o Renan Santos, que nós pegamos e vimos que esse contrato de Gentil está tão envolvida em denúncias, em coisas, em acusações que a colocam como suspeita, um contrato de 20 milhões, que não existia orçamento para que fosse contratado isso, e foi feito um apanhado, isso está no e-mail do ex-secretário Eloy, que outras secretarias acabando abrindo mão. Você acha que com a constante declaração de falta de recursos públicos na secretaria, as secretarias abriram mão de R$1 milhão cada uma para dar uma encharcada no orçamento da SECOM para poder fazer esse contrato. E aí esse contrato é todo suspeito, em todas as declarações de devolver dinheiro para pagar falso voluntário, de que esse contrato era uma escolha do prefeito e coisas do tipo. Aí nós pedimos para o Ministério Público, porque não adianta nada as pessoas ficarem, pessoas que ficam discursando, onde já se viu, vocês que aprovaram um orçamento do prefeito de 20 milhões para a comunicação, não tinha esse dinheiro no orçamento. Esse orçamento ele foi criado depois para justamente a intenção de criar essas publicidades, que eu acho na grande maioria dessas publicidades são desnecessárias. E quando nós, da Comissão de Economia, levamos isso ao Ministério Público, o Ministério Público fez a recomendação muito bem sustentada de que cancele esse contrato. Aí na quarta-feira de manhã o prefeito esteve uma outra rádio e falou que não, que esse contrato não tinha suspeita nenhuma, que é um contrato completamente lícito e correto. Que ele não era investigado. Que o contrato era investigado e na hora do almoço estoura tudo isso do GAECO e disse que não era e disse que não ia acatar a recomendação do Ministério Público. Agora, quero ver depois o que aconteceu. A quarta-feira, da hora do almoço em diante, se ele vai continuar mantendo esse contrato. Nós já temos uma informação de bastidores, né? Vamos, inclusive, confirmar com a Prefeitura, mas de que será suspenso
devido à recomendação do Ministério Público, esse contrato com a... Nossa, um minuto de sensatez na cabeça do prefeito. Com a Adventil será suspenso. Segundo informações que nós recebemos, até motivo de discussões acaloradas no 6º andar do Paço, na tarde de anteontem, né, Gustavo Ferrari? Na tarde de anteontem, e veio esta decisão de que ele será suspenso. Nós estamos esperando uma posição oficial da prefeitura. Vereador? O processo lá dessa licitação, ela começou em 2017 com 8 milhões e terminou com 20. 20 milhões, né? Aí vamos fazendo a coleta das secretarias todas contribuindo para que a comunicação tivesse esse dinheiro. O SAI contribuiu para esse contrato 5 milhões de reais. Pensa um pouco. A URBS contribuiu para esse contrato. Então são situações que você não vê assim. A improbidade não está em você. Muitas vezes a pessoa fala, é um ato de improbidade, desviou dinheiro público. Não, é a má aplicação do dinheiro público. Porque antes de você aplicar 20 milhões de publicidade para falar que a segurança de Sorocaba está maravilhosa, você poderia ter pegado esse dinheiro e colocado as Hilux de volta na Romu, que daria muito mais efetividade do que um outdoor de contratos milionários. Vai comprar ambulância. A ambulância custa 100 mil reais. Nós estamos com 2 ou 3 ambulâncias rodando em Sorocaba. Os pacientes ficam internados nos PAs e não vão para Santa Casa. Aí você vai gastar com publicidade? Tem vaga na Santa Casa, não tem ambulância para transportar, fica um dia inteiro então esperando. Isso é um ato de improbidade. Aí, continuando, começou com essa questão de investigar o falso voluntariado. Nós recebemos na segunda-feira do Dr. Carriel e do Dr. Cassola, os delegados, 2 certidões dizendo que essa investigação da Casa de Papel e a do falso voluntariado se relacionam entre as pessoas e que a situação era a mesma. A situação era a mesma. Por que tinha uma falsa voluntária, um falso voluntariado para atuar com relação a Adventil, a comunicação, a próxima campanha do prefeito e assim por diante. Desvios de recursos, pagar pessoas, tudo isso. Tá certo, são 9h41. Vai finalizar com o Ambo, Não, a gente volta para falar desse intervalo, então. Depois do intervalo, para falar disso, o uso, e aqui a gente chama o nosso ouvinte para ficar aqui, essas denúncias de mau uso do dinheiro público, uso inclusive para fins pessoais, de propaganda pessoal por parte do prefeito, e isso pode gerar, inclusive, o que parece já está gerando, novas comissões processantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Ercolim. Tá certo, são 9h41. Vamos apreciar um premiadíssimo café Excelsior com produtos da Padaria Real. Vereador Hudson Piscini, onde que tá? O senhor estava me mostrando aí que foi dado crédito a esse projeto da Era Verdade. Qual que é o veículo? Eu tô aqui com um vídeo do Bolsonaro falando, eu até mandei pro Lincoln aí, tô mostrando pra vereador Yara aqui, Bolsonaro, na época, falando desse projeto da vereadora Yara Verdade, depois de colocar aí, então passa pra mim. Saiu, vou passar. Vamos ver quantas vezes ele tá falando. Que moral, o presidente falando da senhora, Yara Bernardo. Ele não era presidente, ele era um deputado. Mas hoje é presidente. Era um deputado pífio, não fazia nada, ele aparecia para discutir arma, diminuição da maioridade penal, LGBT, só esses temas. Ele não apresentou um projeto, ele não fazia nada. E se ele disser, a senhora só falava sobre homofobia? Não, claro que não. Atuei na educação, fui relatora do Fundeb, eu trouxe uma universidade, eu atuava em várias áreas. É verdade, a nossa UFSCar aqui em Sorocaba, esse campus maravilhoso da UFSCar, eu fui da comissão de educação todos os anos lá que eu estive no Congresso. Justiça seja feito. O Panunzio daí correu atrás e trouxe a Unesp aqui. Caindo e levantando, tinha que trazer alguma coisa, né? Mas ótimo, quem ganhou foi a cidade de Sorocaba. Que existe essa competição. Não lembrava de trazer nada para Sorocaba. Existe essa Esqueceu da Unesp aí, esqueceu, né? Não tem recurso, não pode ampliar nem nada. Onde? Né? A Unesp. Está com 2 cursos só, não tem prédio. Esqueceram da Unesp, né? Eu não, sempre brigando para trazer mais recursos e ampliar a nossa federal aqui. Inclusive querem mudar o nome da UFSCar, né? Outra coisa. UFSOR. UFSOR. Que é isso? Né? A senhora é contra, né, vereadora? O vereador Luiz Santos fala disso o tempo todo, ele que traga outra federal. Quem que fala? O vereador Luiz Santos, não tem outro assunto, que traga outra federal, então vá batalhar. O vereador está ocupado agora, 2 comissões para ele trabalhar. Vá pedir pro Bolsonaro uma outra federal para cá. Não, porque a UFSCar...
Já tem uma federal, ele não gosta dessa, vai pedir outra, vai batalhar. A UFSCar é uma grife, né? Nós temos aí convênios internacionais com a UFSCar, nós temos aí toda a estrutura que tem. E quem não ajudou não atrapalha. Aliás, que infernizar a vida para impedir essa universidade de vir, então quem não ajuda não atrapalha, vai buscar outra, então. Aliás, só quem não entende o funcionamento do Ministério da Educação e assim, de como se conseguem recursos e verbas para projetos, defende essa besteira, com perdão da expressão, de mudança de nome. Perfeito. Da UFSCar aqui em Sorocaba. Você tem capacidade, o vereador Santos e outros que defendiam que isso aqui tem que ser, vai procurar, vai lá falar com o seu presidente, com os seus deputados, traga outra. É um bairrismo bobo isso aí, né? Pode ter certeza, no fundo existe esse quê de bairrismo, né? Mas a UFSCar, por exemplo, tem o campus de Araras, né? Um campus muito importante da UFSCar. UFSCar, Universidade de São Carlos. E aqui em Campina do Monte Alegre, numa região que nunca teve uma universidade pública, não teve uma vaga pública. UFSCar. Maravilha, é uma grife. O campus Lagoa do Sino, que tem agronomia, engenharia florestal. Né, show de bola. E sem contar, como nós dizíamos aqui agora há pouco, dissemos agora há pouco aqui, os convênios internacionais que tem área de pesquisa que muitas vezes e muitíssimas vezes se interagem, né, com outras áreas que tem, todas as áreas tem a UFSCar outros campos, enfim. Tá muito bem aqui em Sorocaba. Obrigado. Fica criando indisposição com uma universidade federal que está aí, que presta serviço para a região inteira. Vamos pro intervalo, vereador Liara Posso tomar um café? Claro, hoje é dia do café. E eu quero tomar um café com todo mundo que está me ouvindo aqui, mas em especial com o Bengala, que tinha lanche. E tá nos assistindo aqui. É seu tio, pô. Ele te mandou um abraço aqui agora no meu WhatsApp. Falou assim, um abraço, mas eu não sabia que era seu tio, mas eu comi lanche no Bengala a minha vida toda. Tradicional, Nogueira Padilha. Você toma café depois, agora você fica aqui que você tem muito pra falar. Pronto, já tomando café. Abraço. Cara, toma um café com o Cláudio. O Cláudio que tá dizendo aqui que ele tá mandando pra você um abraço no seu coração. Cláudio Pereira. Ô, Cláudio, bom dia, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Cláudio Pereira é nosso convidado, o Bengala também é nosso convidado, o tio do Paulo Roberto Júnior, e o dia do café Excelsior. Sabe quem pediu renúncia? Produtos da Padaria Real. Não. Quem agora? Tereza May. Já tava esperando, tudo por causa do Brexit, né? Exatamente. Já era esperada a renúncia da primeira-ministra da Inglaterra. 9h46, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, mais notícias aqui no Jornal da Ipanema. É a marca feita pra você. LS Etiqueta, sua empresa tem que ter. Etiquetas adesivas para diversos segmentos. LS Etiqueta. Venha para LS Etiquetas e Rótulos. Telefone 3229-3100 ou visite nosso site lsetiquetas.com.br. LS Etiquetas. A loja toda em promoção é o Outlet Estilos. O menor preço, a melhor condição é o Outlet Estilos. Outlet Estilos, a loja toda em promoção. Descontos de até 70%. Tudo em até 12 vezes sem entrada. Não feche negócio sem antes passar no Outlet Estilos. A loja toda em promoção é o Outlet Estilos. O menor preço, a melhor condição é o Outlet Estilos. Seus problemas com móveis planejados acabaram. Aqui na Marcenaria Mantovani você conta com estrutura própria, máquinas de última geração e mão de obra especializada, para que seu sonho não se torne pesadelo. Marcenaria Mantovani, há mais de 24 anos fazendo o melhor em móveis planejados para você. Adequamos nosso projeto ao seu espaço. Venha conhecer nosso showroom na Benedito Ferreira Teles 242 ou agende uma visita pelo 3202-9888. Marcenaria Mantovani, 24 anos realizando sonhos. Tá procurando um imóvel? Romão, Romão, Romão. Comprar, vender, alugar. Romão, Romão, Romão. Aqui seu sonho é possível. Experiência e dedicação. A sua imobiliária. Romão, Romão, Romão. Um bom negócio sempre na mão. Telefone 3388-7006 ou acesse romãoassessoriaimobiliaria.com.br. Jornal da Ipanema 91,1. Jornal da Ipanema e a hora certa.
9h48. Confirme. 9h48, a hora certa aqui no Jornal da Ipanema tem o oferecimento de Ramires Motors. E atenção, nesta sexta e sábado, feirão Toyota Fest. Toda a linha sedã com taxa zero, mais documentação grátis na Ramires Motors. E esta meia hora do Jornal da Ipanema tem oferecimento de baterias Eliar. Baterias Eliar, vá tranquilo, vá de Eliar muito além da partida. E eu gostaria de destacar para você, ouvinte aqui do Jornal da Ipanema, que algumas decisões devem ser tomadas com calma e tranquilidade, seja cremação ou sepultamento. O Memorial Park possui a infraestrutura necessária para atender você e sua família. Então ligue 32025000, 32025000, receba mais informações. Memorial Park, respeito às suas lembranças. Estamos apresentando o Jornal da Ipanema. Muito bem, nós voltamos aqui com o Jornal do Ipanema, nesta sua última parte, edição desta sexta-feira, 24 de maio de 2019. Paulo Roberto Júnior, o ouvinte está pegando no pé aí do Hudson Piscina da Yara Bernardi. O que ele perguntou? Por que vocês não tomaram a decisão? Não, tem alguns questionamentos aqui a respeito desta questão da empresa que atua já na prefeitura há vários anos, porque somente agora que os vereadores começaram essa fiscalização. Enfim, é o ouvinte que faz o questionamento. Olha, não é só agora, tá? É que a investigação começa na Câmara Municipal, mas ela é limitada a um determinado momento. Então a gente começa, levanta, os indícios são iniciados na Câmara Municipal. E esse início, ele demanda algum tempo. A partir do momento que a gente tem substancialidade, aí são encaminhadas essas denúncias ao Ministério Público, ao GAECO, à Polícia Civil, e aí começa-se uma nova fase, uma fase mais apurada dessas coisas, porque a Câmara Municipal não tem condições hoje de estourar conta bancária, de apreender documentos e coisas do tipo. Nós fazemos requerimento e todas as pessoas sabem que quando você quer fazer algo, existe a maneira certa de se fazer o errado, e aí você não te deixa brechas, e quando você acha que tem uma suspeita de algo acontecer errado, você vai tentando achar aonde está o pelinho. Mas, como eu falei, a Câmara Municipal, ela faz, pelo menos a vereadora Yara também, que participamos de inúmeras CPIs. Aliás, tem mais uma denúncia feita no Ministério Público por mim do uso da estrutura pública em benefício da pessoa do prefeito. Tem os contratos com empresas de Barueri para disparar o WhatsApp enaltecendo a pessoa do prefeito e a administração República dele. de Barueri, que atua em Sorocaba. Então, nós fazemos nossa parte. E essas denúncias geralmente demoram. Para vocês terem uma ideia, a minha denúncia feita pela CPI do diploma falso de 2017, que foi mandado para o Ministério Público em 2017, até agora não voltou uma resposta do MP, voltou da Polícia Civil. Aliás, eu quero deixar meu abraço aqui à doutora Daniela, doutor Cassola, doutor Marcelo Carriel, doutor Rodrigo Aires, doutor Felipe, todos esses delegados aqui da Polícia Civil de Sorocaba, porque se hoje tentam, de uma certa forma, prejudicar os trabalhos da Polícia Civil, como situações que foram aí expostas na imprensa, imagina que não tentam fazer com os vereadores. Tá certo, Lincoln Salazar. Então, Colinha, a gente infelizmente a gente vai chegando na nossa conclusão, né? Mas a impressão que fica é que esse material todo que foi levantado, tanto pela Operação Casa de Papel, quanto pela investigação policial e também no Ministério Público, do falso voluntariado e também os trabalhos que os vereadores têm feito na CPI do falso voluntariado, elas seriam motivadoras de várias comissões processantes, né? Inclusive, o Ministério Público, ele apresentou à Câmara nesta semana duas recomendações para abertura de novas comissões processantes. Nesta semana, uma referente ao contrato da de Gentil, e semana passada da pedalada. E na semana passada as pedaladas fiscais. Pergunto aos vereadores, né? É uma pergunta que logicamente deveremos também fazer ao presidente Fernando Dini quando ele estiver aqui, mas eu pergunto aos vereadores, já há essa conversa, esse diálogo entre vocês? A intenção de abrir novas comissões processantes, elas atrapalhariam o andamento da atual, ou elas ou na verdade elas acabariam criando vamos dizer assim, um cenário em que ficaria inviável
a não cassação do prefeito? Como os senhores consideram isso? A Câmara Municipal ela pode ter até 30 comissões processantes abertas, até de assuntos paralelos. Mas nos casos que você citou, a comissão processante que está lá para apurar o falso voluntário. Nós não temos nenhuma comissão processante hoje ligada à Casa de Papel, sobre a pedalada, sobre o contrato de gentil. Então, e aí você pode falar assim, por que os vereadores não abrem? O vereador que protocolar, vereador, que protocolar, a única coisa que impede o vereador de atuar numa comissão processante de votar é se ele protocolar uma denúncia para uma abertura de uma comissão processante. Então, quem é que deve fazer isso? Qualquer um do povo. Basta ser eleitor de Sorocaba e estar com sua situação eleitoral em dia, que ela pode fazer uma denúncia para abertura de comissão processante para que se apure qualquer tipo de coisa. E o que nós podemos fazer? Comissões especiais de investigação, um determinado tema, CPI, que tem mais atribuições, e é o que estamos fazendo. Olha, eu não acredito que desvios de recursos fiquem restritos a esta Secretaria de Comunicação, não, absolutamente. A República de Barueri está atuando aqui em Sorocaba e eu acho que tem problemas em muitas outras secretarias. Que não vai faltar serviço para nós, hein, Hudson? Não vai. Não. Aí as pessoas, vocês não vão fazer outra coisa? Não, a função primordial do parlamento é investigar. É aprovar leis, investigar como é que está se usando o recurso público. Tem problemas seríssimos na cidade, nós estamos tendo desvio de recurso, com orçamento limitado. Então, você perguntou da CPI, nós vamos encerrar. Trabalhamos em parceria com a Polícia Civil, documentos vieram para nós. Eu não tenho o poder de investigação, os instrumentos de investigação, que cada um tem, o GAECO tem a sua, a Polícia Civil, o Ministério Público. É essa parceria que nós temos que fazer e com o Parlamento. Com a documentação que eu recebi, está mais que comprovado o falso voluntariado, aliás, que é isto que a Comissão Processante está trabalhando. Aliás, Tribunal de Contas, a Polícia Civil para oferecer... O Tribunal de Contas mandou um documento arrasador. Aquela denúncia ontem, enviar aqueles documentos para o Tribunal de Justiça, ele se baseou numa auditoria do Tribunal de Contas. Sobre várias licitações, fraude de licitações irregulares. Vereador Yara, eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar, totalmente fora disso que nós estamos conversando, é uma dúvida que eu tenho certeza o ouvinte também tem. E a senhora é a melhor pessoa para falar isso, porque foi deputada federal, conhece o mecanismo da Câmara em Brasília, e logicamente aqui também. Não, por exemplo, uma CPI, convoca uma testemunha para dar os seus esclarecimentos, aquela coisa toda. A Câmara de Vereadores não tem poder de obrigar essa pessoa a vir dar depoimento, né? Eu fiz com relação à merenda, ia fazer pela justiça, pedir à justiça que pessoas viessem coercitivamente. O secretário Juliano não queria vir depor ele que cuidou de toda a merenda e o processo da merenda. Mas tem que ser através da polícia, evidente. Pedir para a justiça. A justiça... da justiça, não da polícia, exato. Exatamente. Pede para a justiça, talvez a justiça obriga. Que tenha que trazer coercitivamente. Perfeito. Na Câmara dos Deputados tem esse poder, o deputado, claro, não tem? Ele pode já acionar direto a polícia para trazer coercitivamente. Convoca e tem que fazer o pedido. Quebra de sigilo. Eu não posso. Recolinho. Porque você não quebra o sigilo? Porque não é a minha atribuição. Mas nem o deputado pode quebrar de sigilo. Mas pode obrigar coercitivamente a pessoa, o deputado, no caso. Pode apontar indícios que façam com que a justiça determine a abertura. O secretário Roberto Juliano, na CPI da merenda, desapareceu no mundo. Só tem porque na verdade faltou uma pergunta necessária. Claro. Na comissão processante, o prefeito ele arrolou como uma das suas testemunhas de defesa o presidente da URBS, e todo mundo ficou se perguntando por que o presidente da URBS estaria lá. E essa semana nós percebemos que na investigação da Polícia Civil que colocou o prefeito como investigado, um dos contratos é o contrato com uma empresa que foi, nós inclusive aqui no Ipanema já falamos sobre isso, uma empresa que foi criada para fazer a administração, ali a prestação de contas dos recursos do empréstimo com a CAF, empréstimo milionário. Ela foi criada para participar da licitação. A licitação foi a licitação foi interrompida para que ela alterasse seu capital social na JUSESP, pudesse participar, depois foi aberto, só ela participou do pregão, e esse contrato ele acaba sendo investigado, então joga desconfiança também sobre um outro programa gigante do governo, que é o Avança Sorocaba, né? Que é esse programa de obras viárias, né? Que iniciou agora pela Marginal do Itanguá e vai pra frente. Total é o outro, à frente. Era o antigo Sorocaba Total, que agora virou Avança CAF. Sorocaba, mas é o CAF, né? O empréstimo da CAF.
Também causou estranheza estar lá o Fioravante? Como vocês da comissão processante receberam isso? É a minha última pergunta para finalizar. E só para pegar o gancho da matéria transporte, o ouvinte questiona aqui por que a CPI dos transportes, ela foi ou não arquivada? Uma pergunta. Ela foi arquivada em Sorocaba e é encaminhada agora para o Conselho. Porque é que o Ministério Público, muitas vezes, ele está sendo tão carregado de coisas, e quando ele arquiva aqui, esse arquivamento sobe para o Conselho Superior do Ministério Público, que pode convalidar ou não esse arquivamento. Então ele começa agora a ser responsabilidade de uma outra esfera do Ministério Público. Então o promotor Orlando Bastos, ele fez aí as recomendações que ele extraiu dessa CPI para que a prefeitura cumpra essas recomendações, e também e agora todo aquele conteúdo, aquela auditoria está em uma esfera do Conselho Superior do Ministério Público. Qual era a outra pergunta, Lincoln? Com relação aos testemunhas. Eu tenho mais pessoas ali que eu não. Por exemplo, o prefeito arrolou como testemunha para comprovar a denúncia inicial do falso voluntário, o deputado Jefferson Campos, a assessora de Brasília, o presidente da Câmara de São Paulo. Então são pessoas que são arroladas como testemunhas, que a gente tenta entender o que ele quer extrair dessas pessoas com relação se a voluntária tinha poder de mando ou não dentro da prefeitura. O que eu esqueci até o nome do presidente, que Carlos Leite, aqui, né? Carlos Leite, não, é Milton Leite. Milton Leite. O que a assessora de Brasília, que até agora não mostrou para que veio, eu estou com o relatório dos trabalhos dela lá, o que ela faz em um mês, eu faço em um dia. Em Sorocaba, eu faço em um dia. Eu fazia como deputada para os prefeitos, então, não precisava de embaixador aqui, né? nenhum. Não, vai falar o que eu fui comprovar o quê? Então são situações que colocam, parece que é mais para tumultuar do que para esclarecer. Posso só permitindo, mandar um abraço pro vereador Rafael Militão, que está aqui nos ouvindo, que deixou, aliás, só deixou a comissão processante e a Câmara Municipal por talvez não ter acertado algum pedido, né? Como ele é suplente, ele acabou sendo prejudicado por isso. Então, Rafael Militão, um forte abraço a você fez muita falta ontem nos trabalhos da Câmara. Muito obrigado, 10 horas e 55 segundos. Posso me despedir? Claro, eu só estou falando horário. Você acha que eu não ia deixá-la se despedir, vereador? Por favor. Pelo amor de Deus. Eu penso que se despida. É uma desmoralização total para uma administração. Não vai permanecer, não tem lógica permanecer na Prefeitura Municipal, Prefeito Crespo, com chicanas jurídicas. Eu anulo a comissão processante porque aquele item não foi atendido, porque aquela vírgula lá não está no lugar correto, ou porque o vereador tal. Por favor, é um escândalo na cidade como nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. O prefeito Crespo devia ter um pouco de confiança de consciência junto com seus secretários. Eu vou ficar só me batendo na justiça, fazendo chicanas jurídicas, e depois como é que eu saio na rua? Como é que eu vou falar com a população? Como é que eu vou dar continuidade a um projeto político desta forma, com essa desmoralização? Precisou tudo isso, precisou Polícia, GAECO, Ministério Público, os vereadores, CPIs, para comprovar o que está acontecendo agora, e o prefeito não se atenta? Tá certo. Muito obrigado, vereador Hudson Piscini, muito obrigado vereadora Yara Bernardi, pela presença aqui conosco. 10 horas e mais 2 minutos, Lincoln Salazar, bom dia, muito obrigado, sextou. Vamos sentar agora, né? Paulo Roberto Júnior, parabéns. Vai ser à noite, hoje, à noite a festa. Lá em Porto Feliz. Lá em Porto Feliz. Nossa Senhora, você vai ver o que vai acontecer lá hoje. 10:02, ponto final nessa edição do Jornal da Ipanema. Jornal da Ipanema que volta amanhã com edição especial, nosso Rubens Maximiano e José Desidério, a partir das 7 da manhã. É especial aos sábados, hein? Horário normal na segunda-feira a partir das 6:30, e tudo que você precisa para passar o dia muitíssimo bem informado. De coração, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela interação aqui na Ipanema, prestação de serviço do ouvinte, trazendo locais problemáticos hoje aqui na cidade, como na Praça Lions, que aconteceu, na Castelinho, que tivemos problema, e o ouvinte prestando serviço e informando a população, né, Paulo Roberto? Tá certo, Ercolinho. Só quero destacar no final dessa edição do Jornal da Ipanema que hoje também se comemora o Dia da Infantaria, 24 de maio. Então, com os meus colegas atiradores, meus amigos atiradores do TG 02040, que também me cumprimentam hoje, eu quero tomar esse último café Excelsior com os produtos da Padaria Real, agradecendo de coração as manifestações aqui, todos me cumprimentando pelo aniversário. Então, muito obrigado, Ercolim. Repito, meus amigos do
o TG 02040. Parabéns. Qual que era o calibre da arma? Que de novo? Pro Hudson. 62, modelo 968. Esse é o Infante. O que é Infante? A infantaria é aquela primeira. Num confronto, é aquele que vai à frente. Não, que vai à frente. É o primeiro que morre. É o primeiro que morre. É isso mesmo, aquele pessoal que vai na frente lá, né? Ei, meu Deus. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos vocês. Oi, Gustavo. Rapidamente, uma última informação. Pensei que seria Infante também. Não. Eita. Um grupo de pessoas agora às 10 horas vai se reunir com o secretário do Meio Ambiente, o Gessé Loures, para cobrar soluções a respeito do macaco black. Eles querem o macaco de volta ao zoológico municipal. Semana que vem a gente vai tratar desse assunto aqui no Jornal de Ipanema, mas só colocar essa informação às 10 horas. Acharam o Gessé? Disseram que sim. Acharam? Então 10 horas uma reunião com o Gessé na SEMA. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez a você, ouvinte aqui do Jornal da Ipanema. Lembrando que esta última meia hora, o oferecimento foi de baterias Eliar. Vá tranquilo, vá de Eliar. Eliar, muito além da partida. Grande final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você ouviu o Jornal da Ipanema. Informação, notícia, credibilidade. ZYD 960. Ipanema FM 91,1. Votorantim. Sorocaba. São Paulo. Depois do intervalo na Ipanema, o som que causa. A Princesa Supermercado de Cosméticos tem tudo para deixar você mais bonita. Diversas novidades e lançamentos em todos os setores você só encontra na Princesa. Venha tirar suas dúvidas com nossas consultoras treinadas para mostrar as melhores tendências. Princesa Supermercado de Cosméticos em 2 endereços em Sorocaba. Rua Monsenhor João Soares, 90.